Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, e algumas cidades você nos assiste no canal 26, o canal 526 e também nas redes sociais, no YouTube e o Facebook. Nosso convidado de hoje é o vice-prefeito de Porto Alegre, pré-candidato pelo Partido Progressista, um partido de direita, de centro-direita, que vem lá da antiga Arena, né, toda uma evolução de mudança de siglas desde a antiga Arena, e hoje está vice-prefeito de Porto Alegre, pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, aniversariante. Nós gravamos na sexta, na quinta-feira ele fez aniversário, e o programa está indo ao ar depois dessa nossa gravação, que foi feita na sexta-feira, dia 17 de julho. Tudo bem, Gustavo? Como é que vai, o senhor? Tudo bem, Ricardo Orlandini, um prazer falar contigo, com os telespectadores da BATV. Exatamente, dia 16 de julho, ontem eu completei 43 anos. Tá novinho ainda, né? Mas a política acaba nos fazendo parecer um pouco mais de idade. Gasta um pouquinho, né? Porque o pessoal acha que o político está atirado nas cordas. Eu trabalhei muito tempo nesta área, com vários deputados, vereadores, né? E é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um negócio complicado. A vida política não é tão fácil assim como muita gente pensa que é. Mas, Gustavo, pai, vamos falar um pouquinho da tua formação, da onde tu veio, como é que tu entrou na política e, vice-prefeito de Porto Alegre e agora pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre nessas eleições que vão se realizar ainda em 2020. Perfeito, Ricardo. Então, eu nasci em 77, 16 de julho de 77. Ontem completei 43 anos. Nasci chorando moinhos de ventos. Então, nasci em Porto Alegre, vivi minha vida inteira em Porto Alegre. Sou porto-alegrense nato, tendo passado toda a minha vida na capital, aqui. Eu estudei no Colégio Anchieta, saí do Anchieta em 94, com meus 17 anos, e ingressei na Faculdade de Direito da PUC. Então, em 95, comecei meu curso de Direito na PUC, concluí em 99/2, minha formatura foi dia 6 de janeiro de 2000. Nesse período, durante a faculdade, em 1996, quando eu completei 18 anos, eu me filiei ao então Partido Progressista Brasileiro. Meu pai e minha mãe não tinham filiação política, meus avós não tinham filiação política, minha família, em sentido mais estrito, não tinha vinculação política. Então, quando eu completei 18 anos, eu me senti à vontade para escolher o meu caminho, o meu partido, e me filiei, então, aos 18 anos, no PPB, Partido Progressista Brasileiro, que depois virou PP, Partido Progressista, e hoje é só Progressistas. Então, eu tenho 24 anos filiado ao mesmo partido. Ele até mudou de sigla e de nome, mas o mesmo partido ao longo desses 24 anos. Depois que eu me formei em Direito, em 2000 mesmo, eu fui líder de turma todo segundo grau no colégio e líder de turma 5 anos de faculdade. Então, nos meus relacionamentos, eu já era afiliado então há 4 anos, em 2000 me lançaram candidato a vereador e eu concorri então numa aliança PSDB, PPB, Ieda e Vilela, candidato a vereador. E a partir dali, então, comecei a ter a relação entre direito e política no direito eleitoral. Em 2002, advoguei para a campanha do Brito, Antônio Brito, candidato ao governo do Estado. Em 2004, coordenei o jurídico do Jair Soares, à Prefeitura de Porto Alegre. E no segundo turno, advoguei para a campanha do Fogaça, eleito prefeito, então, em 2004. Em 2006, coordenei o jurídico do Francisco Turra, ex-ministro Francisco Turra, ao governo do Estado. No segundo turno, advoguei para a campanha da Ieda Cruzes, que se elegeu governadora. E assim sucessivamente, advogando em campanhas eleitorais, até 2014, quando coordenei o jurídico da então senadora Ana Amélia Lemos, candidata ao governo do Estado em 2014. Minha formação acadêmica, depois que eu me formei em Direito, fiz especialização em Gestão Pública na URGS,
fiz meu mestrado em Direito na PUC e meu doutorado em Direito na PUC. Sou professor universitário, comecei a dar aula na UBRA em 2004, em 2008 passei a dar aula na Unicinos, onde até hoje dou aula. Então, eu sou professor universitário desde 2004, advogado atuante muito na área do direito eleitoral. E em 2016, então, em função de toda essa minha relação político-partidária, mas especialmente de trabalhar em campanhas, de orientar campanhas, em 2008 eu já larguei um pouco a função jurídica e trabalhei em assessoramento político de campanha propriamente dito. Em 2016, o meu partido, então Partido Progressista, me escolheu para ser pré-candidato a vice-prefeito, na chapa, então, com o Nelson Marquesan Júnior, e fomos eleitos em 2016, e desde então, desde 1º de janeiro de 2017, estou vice-prefeito de Porto Alegre até 31 de dezembro de 2020. Basicamente, essa é a minha formação acadêmica e minha vinculação política. Mas um vice-prefeito que não foi tão tranquilo assim, né Gustavo? E assim, observando, logo depois da eleição, logo depois do segundo turno, em 2016, já começou confusão. Eu estou lembrando, não foi só com o PP, foi com outros partidos da base aliada também, que estiveram juntos com o prefeito Marquesan, mas logo em seguida que vocês assumiram a Prefeitura, o Paço Municipal de Porto Alegre, a coisa já começou a não andar bem no relacionamento político-partidário. Eu não vou levar para o lado pessoal, tudo é política, tudo faz parte do jogo político, né? Que é normal, né? E como é que foi isso aí? Teve um momento agudo, inclusive, que houve uma exoneração em massa do teu gabinete. Acabaram, parece que Porto Alegre é uma cidade, tu é da área do direito, sabe melhor do que eu, que extinguiram a vice-prefeitura em Porto Alegre. Foi extinto, né? Isso eu que cidadão viu. Extinguiram, tiraram todo mundo. O vice-prefeito que é eleito, ele não é nomeado, ele foi eleito, os mesmos votos que o prefeito recebeu, foi numa chapa, tu recebesse o mesmo número de votos, sem tirar nem pôr. Se eu estou equivocado, tu, como professor, diga que eu estou equivocado. Mas houve um rompimento ali que até hoje eu não entendi. Depois a justiça até reverteu isso aí, mas foi uma questão constrangedora, no mínimo, para usar esse termo. É isso, o vice-prefeito? O que eu posso falar, Ricardo? Eu sou um sujeito absolutamente, me considero uma pessoa tranquila, resiliente, não tenho na minha vida históricos de atrito, sempre fui tido como uma pessoa ponderada, equilibrada, conciliadora e de diálogo. São características que eu acho absolutamente essenciais na vida pública e que eu sempre tentei pautar a minha trajetória, tanto acadêmica, profissional e agora política nesse sentido. Na campanha, não dá para negar, o Partido Progressista foi determinante para a eleição, pelo tempo de rádio e televisão, pela estrutura. O Marquesan sequer teria sido candidato se não tivesse o apoio de um partido grande como o Partido Progressista. Eu conhecia pouco o Marquesan, tinha contato com ele de participar de debates no Conversas Cruzadas da TV Com, no Polêmica da Rádio Gaúcha, mas meu relacionamento com ele era muito mais de debates políticos do que conhecê-lo realmente de forma mais profunda. Em 2016 houve essa disputa sobre possíveis candidaturas, eu topei ser candidato a vice-prefeito com o Marquesan, muito pela imagem, pela áurea de um político sério, honesto, que não teria problemas. É o que eu sempre falava, eu me lembro que eu reuni num domingo, quando estava mais ou menos encaminhado, com a minha família, minha mãe e minha avó quase chorando, dizendo, não vai para a política, não entra nisso, está tão bem como advogado e professor. E eu disse, olha, a única coisa que eu perco é se a minha imagem restar arranhada, porque isso realmente é o que a pessoa precisa na advocacia, na docência, precisa ter a respeitabilidade, precisa ter a sua imagem, a gente trabalha com a imagem. Eu acho que eu não corro esse risco, que considero o Marquesan uma pessoa séria, não teremos esse risco. Durante a campanha, eu fui conhecendo um pouco mais a personalidade. Não foi uma campanha fácil, foi uma campanha muito difícil,
na transição, que a maioria dos prefeitos diz a transição é o paraíso de um político, que tu já está eleito, as pessoas já te veem como prefeito, mas tu não está com a responsabilidade ainda porque tu não assumiu. Para mim, a transição foi muito difícil, porque o Marquesan não confiava em ninguém, não queria a participação de ninguém e deixou tudo comigo a transição. Só que eu não podia ouvir nenhum partido, nenhum filiado a partido político, eu tinha que fazer tudo sozinho, com consultorias. Isso foi um momento muito tenso. E durante o governo, da mesma maneira. Eu tinha que servir como uma ponte do Marquesan com a Câmara de Vereadores, do Marquesan com os partidos políticos, do Marquesan com a sociedade, do Marquesan com os servidores públicos. E o Kleber Bevenhum, um amigo, já disse uma vez, quando teve o rompimento, que eu estava tentando ser a ponte para um rio que já tinha secado. Eu estava tentando fazer essa interlocução, esse diálogo, de alguém que não queria essa interlocução e não queria esse diálogo. E aí eu posso dizer que isso faz parte da personalidade do Marquesan. Não por outra razão. Dentro do partido dele, ele era brigado com a Ieda, eram os 2 deputados e os 2 brigados, e com tantas outras pessoas. Só para se ter uma ideia, Porto Alegre tem 15 secretarias, se considerarmos a Secretaria de Comunicação 16, e entre 16 secretarias e 19 adjuntos, porque a PGM tem 3 adjuntos, foram 57 mudanças no governo. 57 secretários e secretários adjuntos ao longo de, estamos aí em 43 meses de governo. É mais de um secretário por mês que sai. Porque a personalidade dele é muito beligerante, é do conflito, não gosta muito do diálogo, não gosta de decisões muito democráticas, tem um perfil muito mais autocrático, e isso numa sociedade como Porto Alegre não cabe. Porto Alegre tem um histórico de orçamento participativo, Porto Alegre tem um histórico de conselhos, Porto Alegre tem um histórico de ouvir a sociedade, e o Marquesan não gosta muito disso. Então tivemos muitas dificuldades ao longo desse período, não foi só com o Partido Progressista, eu diria que foi com todos os partidos. Eu posso dizer que os grandes partidos, nenhum estará com o Marquesan nessa campanha, porque o relacionamento sempre foi muito difícil. E isso é com partidos políticos, é com vereadores, é com servidores públicos, é com a sociedade em geral. Isso foi gerando uma ruptura. Eu me lembro que eu defendia o prefeito dentro do partido e defendia o partido dentro do prefeito, para o prefeito. E o que o prefeito queria era que eu rompesse com o meu partido. E eu disse, olha, eu fui eleito vice-prefeito, indicado primeiramente pelo meu partido, e a única certeza que eu tenho é que até 31 de dezembro de 2020 eu estarei no Partido Progressista. E não queira que eu brigue com o meu partido publicamente, como eu não brigava com o prefeito publicamente. Eu tentava fazer a mediação. Ele não queria isso, ele exonerou todos os cargos do Partido Progressista, dizia que a briga dele era com o partido, que não tinha nada a ver comigo, mas quando eu estava de férias, entre final de agosto e início de setembro de 2019, ele exonerou meu chefe de gabinete, eu de férias, e começou a mexer, inclusive, no meu gabinete. E isso, claro, eu não podia aceitar, me manifestei, não achei aquilo sério, não achei aquilo leal, não achei aquilo republicano, a forma como se estava fazendo, o famoso banco de talentos, pois os integrantes de cargos comissionados que resolveram permanecer no Partido Progressista perderam o talento e foram exonerados. Os que estavam no Partido Progressista e se desfiliaram e foram para o PSDB, para o partido do prefeito, mantiveram o talento e continuaram exercendo seus cargos. Então, eu não considerei isso sério, me manifestei frontalmente contra. A partir dali, houve estremecimento de relações, até que o prefeito foi para uma rádio e disse que no meu gabinete tinham sido arquitetados 4 pedidos de impeachment, e eu fui para a rádio no dia seguinte desmascarando essa mentira com dados e fatos, que eu era articulador político, era secretário de Relações Institucionais, e na véspera de um pedido de impeachment, o mais difícil de todos, na segunda-feira do primeiro turno da eleição de 2018, não podemos esquecer que a disputa era entre PSDB e MDB, o PMDB era o partido com o maior número de vereadores na Câmara, eu reuni todos os líderes de independentes e partidos da base no meu gabinete para organizar a estratégia para derrubar o pedido de impeachment. E nós derrubamos aquele pedido de impeachment por 16-14, com os 4 votos do PP contra o pedido de impeachment. O meu partido votando contra o pedido de impeachment, eu articulando contra o pedido de impeachment. Um vereador ou 2 do PP, um vereador do PP que votasse de forma diferente, o presidente da Câmara era do MDB, provavelmente tivesse, inclusive, ser admitido o pedido de impeachment. Isso
todo mundo sabe, a Câmara sabe, os vereadores sabem o quanto eu fui leal e o quanto eu defendi. Diante daquela mentira, eu fui para o enfrentamento mais forte, que era uma tentativa de desconstituir a minha pessoa, e a partir dali, então, estremeceram em muito as relações, e eu hoje me sinto à vontade para falar o que me diferencia e muito do Marquesão. Nós vamos fazer, Gustavo Paim, um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS e também nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, que é pré-candidato do Progressistas do PP à Prefeitura de Porto Alegre. Gustavo, veio aqui na minha cabeça dois nomes muito queridos da Arena PP Progressistas, que é o Guilherme Vilela e o meu sempre amigo, sempre prefeito de Porto Alegre, sempre vereador de Porto Alegre, secretário de Transportes de Porto Alegre, a grande figura, o João Antônio Dib. Olha, se tem um cara que eu tenho um carinho muito grande, como político, como pessoa que me recebeu na casa dele, é o Dib. Dei dois nomes, Arena PP, né? Que foram dois grandes nomes indicados na época da ditadura para a Prefeitura de Porto Alegre, mas são queridos pelos porto-alegrenses. Os porto-alegrenses lembram do Vilela e lembram do Dib com muito carinho, e não como frutos da ditadura. No mínimo, um paradoxo isso aí, né? É interessante essa relação do porto-alegrense com esses dois membros dos progressistas. Como é que tu vê essa questão? Muito bem, Ricardo. A minha filiação em 96, com 18 anos, eu devo muito ao João Antônio Dib. O João Antônio Dib era irmão do meu padrinho, Jorge Dib, e eu me criei, enquanto criança, pedindo autógrafo nos santinhos do João Antônio Dib. Sempre tive ele como uma referência política. E eu acho que quando tu fala isso, Guilherme Socias Vilela e João Antônio Dib, sem essa associação com o período militar, é muito porque eles têm uma trajetória política, integrando governos, sendo prefeito, junto com o Telmo Thompson Flores também. Também outro grande nome, e tiveram muitos mandatos também de vereador. O Vilela até 2016, ele foi vereador eleito em 2012, cumpriu o mandato em 2016, e o Dib foi 10 mandatos de vereador, e são pessoas que realmente fazem parte da história de Porto Alegre, da trajetória de Porto Alegre, e, independentemente do período, marcados pelo diálogo, marcados por realmente saber lidar com as diferenças. Eu lembro que o João Antônio Dib foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre com votos do Partido dos Trabalhadores, com voto do PT, porque a esquerda, e no dia que ele recebeu uma homenagem em Porto Alegre, vereadores do PT e do PSOL lembravam dele como um exemplo de diálogo, como um exemplo de construção. Para mim, são dois grandes exemplos de políticos, e eu diria que eu lembro a campanha do Vilela para Porto Alegre ser de novo aquela, Guilherme Socias Vilela, e quando eu concorri em 2000 a vereador era Ieda e Vilela. O Vilela era a referência do Partido Progressista Brasileiro. Então, para mim, são duas grandes referências, dois grandes exemplos, duas verdadeiras histórias em Porto Alegre em que eu me inspiro muito. Boas lembranças, Ricardo. Eu gosto muito desse. Tu falou muito bem também, o Telmo Thompson Flores é outro nome muito lembrado pelos porto-alegrenses.
Mas o DIB, eu sinto um carinho muito especial. O DIB, o dia que ele saiu da Câmara, tá, que ele disse, não vou concorrer mais. Quando ele decidiu que não ia mais concorrer, a brincadeira é o seguinte, quem sabe a gente faz o seguinte, ele não concorre, a gente dá uma vaga para ele. Né? Porque de tão querido, porque o DIB, todos gostavam dele. Todos, de todos os partidos, tá? Da direita, da esquerda. Quando eu decidi concorrer a vice-prefeito, quando teve a decisão do partido, muitos me disseram, olha com quem tu está concorrendo. Então, muitos me dizem, eu te avisei. Eu acreditava, eu achava que podia ser diferente, achava que a gente podia fazer uma gestão que fosse transformadora em Porto Alegre. Mas quando teve a decisão do partido, o vereador João Antônio Dipp estava numa reunião e ele era completamente contra que nós apoiássemos o Marquesan, completamente contra. Ele saiu daquela reunião muito chateado, pediu desligamento do diretório. Eu saí atrás dele na reunião para conversar com ele. E ele disse, Paim, gosto muito de ti. Enfim, eu tenho ele como um tio, ele me tem como um sobrinho, temos essa relação, mas tu está entrando numa associação com alguém que tu vai ver, tu vai te arrepender. E hoje é daqueles que eu te disse, e eu olho para o DIB e digo, tinha toda a razão. E eu me lembro que a minha fala, representando a prefeitura na homenagem ao DIB, eu disse, a experiência, ela não é de graça, ela tem realmente uma razão de ser, eu deveria ter ouvido mais o João Antônio Dibb à época. O Dibb é uma pessoa assim, ó, que dá vida àquelas palavras do poeta, né? Mais sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo. O Dibb é um cara muito culto, muito inteligente, ele pensa além, ele sempre pensou além do seu tempo. Ele tem uma visão muito boa. E, para quem não sabe, dessa disputa que teve lá dentro do PP, para ver quem apoiava, o outro candidato era o Melo, o Sebastião Melo. Era ou apoiava o Marquesan ou o Melo. E foi ali a decisão foi... 53-53, foi empate. Foi empate, né? Então foi complicada a situação. Hoje, neste campo político, nós temos aí, no mínimo, 5 candidatos, mais ou menos no mesmo campo político, né? Como é que tu vê essa quantidade de políticos que representam mais assim, centro-esquerda até a direita? Tá? Eu me considero muito convicto e muito colocado num campo de centro-direita. E isso foi minha vida inteira. Eu me lembro dos conversas cruzadas e dos polêmicas, dos debates. Eu sempre estive de um mesmo lado, num mesmo caminho, via de regra, com políticos do PT do outro lado nos debates. Então, eu sempre me considerei de centro-direita. O Partido Progressista é talvez o maior partido do Rio Grande, número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, com uma trajetória e um posicionamento político muito claro de centro-direita. E eu acredito que foi o determinante em 2016. Em 2016, as pessoas olharam, os eleitores olharam e viram como representante desse campo mais aderente em termos de discurso o Marquesan. E se nós lembrarmos o Maurício pelo PTB, que largou lá embaixo, ele veio crescendo, passou a Luciana Genro, tivesse mais 1 ou 2 dias, teria passado o Raul Ponte, que também se apresentava como um candidato um pouco mais de centro-direita. O Sebastião Melo, do MDB, que é um partido mais de centro, ele dentro do MDB ele puxa um pouco mais para centro-esquerda, embora possa se considerar como centro, tanto que talvez seja, dentre as razões que Nádia e Walter tenham saído do MDB por se colocarem um pouco mais à direita do que era o posicionamento tradicional. Mas, enfim, isso é muito mais uma questão para o MDB do que para eu analisar. Acho que 3 grandes nomes que eu citei aqui agora, de posicionamento um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, mas todos que têm no diálogo, na vontade de construção, no interesse de fazer uma Porto Alegre melhor. Eu acredito, Ricardo, que ainda assim como 2016, 2018, centro-direita seja um caminho que o eleitor vai olhar. E é importante, eu acho que o Progressistas, acho que a minha candidatura, claro, sempre conversando com os outros partidos e com as outras candidaturas, não podemos colocar interesses partidários e interesses pessoais acima dos interesses coletivos.
Eu não quero que o cidadão de Porto Alegre tenha que decidir em 2020 qual que eu rejeito menos. Não. Eu quero que o cidadão de Porto Alegre tenha uma boa opção para escolher em 2020. É nesse sentido que o Progressistas e eu nos colocamos nesse tabuleiro, por entender que, ao longo desse mandato como vice-prefeito, eu conheci bem Porto Alegre, a máquina pública, e tenho uma proposta que é muito aderente com a que foi eleita em 2016. E o problema não era a proposta. O problema é que o condutor da proposta não levou adiante aquilo que se comprometeu. Uma cidade menos burocrática, uma cidade mais moderna do século XXI, que não tivesse preconceito com a iniciativa privada, que fizesse parceria público-privada, que não tivesse preconceito com concessão, que não tivesse preconceito em discutir o futuro da Carris. Afinal, só Porto Alegre é a única capital que tem uma empresa de transporte coletivo pública que discutisse essas questões. E isso foi trazido na campanha, nos comprometemos com os eleitores, e pela instabilidade, pela beligerância, pelas brigas do Marquesan, muitas coisas não levamos adiante. O Rio Grande do Sul não tem uma parceria público-privada efetiva até hoje. O primeiro contrato assinado é o PPP de iluminação pública aqui de Porto Alegre, mas não tem uma lâmpada trocada. Então, em 4 anos de governo, daqui a pouco não tenha uma lâmpada trocada, não tenha uma demonstração para a sociedade, para Porto Alegre, o quanto é importante o dinheiro privado na iluminação pública, trocando os 104 mil pontos de luz por lâmpada LED. Isso é segurança, isso é beleza, isso transforma a cidade de Porto Alegre. Nós não temos como mostrar. Saneamento, a gente tem um grande déficit de esgoto não tratado em Porto Alegre. Saneamento, não temos uma PPP do saneamento. Hoje tem um marco legal no governo federal, nós não temos uma PPP do saneamento em Porto Alegre, porque o Marquesan queria discutir a água, e a água tinha muita resistência. Se tivesse só discutido esgoto, quem sabe hoje a gente tivesse uma PPP do esgoto e tivesse esgoto tratado para mais pessoas em Porto Alegre. Teve uma discussão na Câmara, concessão de parques e praças, não temos um parque, nenhuma praça concedido. A questão do mercado público está em discussão agora, no ano eleitoral. A questão da Carris, não tem um estudo pronto sobre qual o caminho da Carris. Estamos quase completando 4 anos de governo. Então, eu me considero, Ricardo, assim, no campo de centro-direita, que realmente quer levar a cabo aquilo que nos comprometemos em 2016, que os porto-alegrenses escolheram, mas que pela instabilidade do Marquesan não conseguimos fazer e transformar a vida de Porto Alegre. E eu acredito que com muito debate, esses pré-candidatos de um campo muito parecido vão conseguir construir alternativa viável para que a gente não tenha um segundo turno entre Marquesan e Manuela e o cidadão de Porto Alegre tenha que escolher quem ele menos rejeita. Eu quero que Porto Alegre escolha quem ele melhor quer, quem melhor representa os seus anseios e quem tem o melhor projeto transformador para a cidade de Porto Alegre. Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre, pré-candidato do Progressistas à Prefeitura de Porto Alegre. Obrigado pela tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Eu que agradeço, Ricardo Orlandini, pela oportunidade, por poder conversar contigo, com os teus telespectadores, e fico sempre absolutamente à disposição para falar de coisas que, para mim, são... Nasci chorando Moinhos de Ventos há 43 anos, sou porto-alegrense, sempre gostei muito de Porto Alegre e poder ser vice-prefeito de Porto Alegre, porque sou municipalista, no município que as vidas acontecem, é no município que as ações transformam a vida das pessoas. Para mim é um grande prazer ser vice-prefeito de Porto Alegre e me colocar à disposição para tentar construir uma Porto Alegre melhor para o futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gustavo, e você que nos acompanhou aqui nos canais 20 e 520 da NET RS e também nas nossas redes sociais, no YouTube e Facebook. Até um próximo programa.